Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre a maldição hereditária. A maldição hereditária é bíblica? Essa interpretação ensinada em várias igrejas é correta? Está realmente respaldada na Bíblia? A gente tem que se preocupar com essa maldição hereditária? Temos que fazer processo tipo de libertação, orações em cima disso, porque apesar de convertidas, precisamos nos libertar de alguma coisa que vem da nossa descendência, de algum ancestral nosso. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender esse assunto polêmico, muito complexo. Deixa o teu like no vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos para o vídeo. Então pessoal, a gente vai começar essa leitura a partir de Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3, que vai dizer o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, vocês já estão vendo que aqui é sobre os 10 mandamentos, né? E Deus está falando sobre a questão de não ter outros deuses além dele. E ele faz todas essas advertências, pessoal, para o pessoal na época de Israel, que poderiam ser seduzidos a adorar outros deuses além do Deus de Israel, que foi quem libertou eles do Egito, né? Então, a maldição vai cair sobre quem? Aqueles que adorarem outros deuses, além dele. E a bênção e a misericórdia vai cair sobre quem? Sobre aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Então vocês estão vendo uma relação de condição. Qual a condição? Se adorarem outros deuses, vão ser amaldiçoados. Se converterem a Deus e o amarem e o obedecerem, guardando seus mandamentos, serão o quê? Abençoados. Então, a maldição cai sobre quem é desobediente e a bênção sobre quem a maldição sobre quem é desobediente e a bênção sobre quem é obediente. A outra passagem que a gente vai ler aqui está em Deuteronômio, capítulo 30, o 19 e o 20. E vai dizer o seguinte: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós. Está falando isso aqui para Israel, né? De que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então aqui são as promessas e as ordenanças que Deus está dando para o pessoal de Israel assim que eles estão entrando na terra de Canaã. E Ele está propondo a bênção e a maldição e manda eles ainda escolherem, né? Então quem seguir a vida vai ser abençoado, quem seguir a desobediência vai ser amaldiçoado. Então vocês estão vendo que a relação de condição, ou seja, não é uma coisa que a pessoa recebe, independente dela ser obediente ou não. É uma coisa hereditária, recebe de qualquer jeito aquela maldição. Não, tem a condição. Se for obediente, bênção. Se for desobediente, maldição. Aqui vocês vão ver comigo como o pessoal que tinha essa tradição de homens, né, esses ensinamentos de homens, no sentido de ensinamento errado, viu pessoal? Essas tradições erradas que foram passadas adiante de geração em geração, até chegar aos tempos de Jesus, vocês vão ver como eles tinham esse entendimento errado. Que olha o questionamento que os discípulos fizeram a Jesus. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. E passando Jesus, viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E esse aqui vai ser o cego que ele vai curar depois, né? Mas a seguir, se vocês quiserem ler. Então vocês estão vendo que Jesus falou, nem ele pecou e nem seus pais, porque o pessoal achava que essa cultura desse entendimento errado de que a maldição era hereditária e que os filhos carregavam a maldição dos pais, o pecado dos pais. E os pais passavam os seus pecados para os seus descendentes e as suas maldições, né? E Cristo está deixando bem claro aqui, né, que não existe essa questão de maldição hereditária, de pecado passar de pai para filho, independente do que o filho faça ou deixa de fazer, se ele é justo ou pecador. Agora vamos olhar o que vai ser dito aqui em Deuteronômio capítulo 24, verso 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Esse livro, Deuteronômio, é os mesmos livros feitos pelo mesmo profeta inspirado
que foi Moisés. Então, no mesmo Pentateuco, em que está escrita a maldição hereditária, a maldição que o pessoal fala que é hereditária, né? Dos pais, os filhos carregando os pecados dos pais, a maldição dos pais, é o mesmo autor que depois vai dizer aqui em Deuteronômio que os filhos não vão carregar o pecado dos pais. Cada qual vai carregar seu pecado, a sua maldição. Então vocês estão vendo que essa ideia de maldição hereditária é errada e já é bem explicada desde o Velho Testamento. E agora, pessoal, para fechar com chave de ouro esse assunto, fechar com chave de ouro, a gente vai ler um dos textos aqui que vai explicar muito bem a visão de Deus, como ele responde àquelas pessoas que falam que a Bíblia respalda a maldição hereditária, que o pecado vai passando de geração em geração, a maldição, melhor dizendo, né, vai passando de geração em geração, independente da pessoa ser convertida ou não a Cristo, que é uma ideia muito errada que tem no nosso meio, em nossos dias, entre várias igrejas, né? Então vamos ler aqui, Ezequiel 18, a partir do 19. Mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai? Aí Deus responde: porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os seus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter, olha a palavra aqui, converter, voltar do caminho, mudar de direção, retornar ao caminho certo, se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os seus guardar todos os seus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Vocês estão vendo? Aquele que vive em pecado, ainda que está em pecado, está amaldiçoado. Mas a partir do momento que ele se converte, todas as maldições são retiradas sobre a vida dele e Deus não vai se lembrar dos pecados dele e nem do que ele praticou. Agora, se ele permanecer no seu pecado, ele vai carregar o seu pecado. E cada um carrega o seu pecado. O pai carrega o dele, o filho carrega o dele. O filho não vai ser pecador por causa da maldição do pai. Se o pai era pecador, ele vai carregar sua maldição sozinho. Se o filho era justo, ele vai ser abençoado. Se o pai era justo, ele vai carregar sua bênção. Se o filho era injusto, ele vai carregar a sua maldição. Então, cada pessoa responde por si. Não existe maldição hereditária, pessoal. Então, pessoal, a gente tem esse entendimento errado no nosso meio, né? Que vai dizer que a pessoa, ela, apesar de ser convertida a Cristo, ela ainda está sofrendo maldição hereditária, porque na família dela tem uma linhagem de sangue em que alguém lá, o tataravô, o bisavô, alguém era amaldiçoado e vem trazendo essa maldição até os dias atuais, até o dia daquela pessoa, independente se ela é convertida a Cristo. Pessoal, esse é um entendimento muito errado que é do nosso meio. Toda maldição, pessoal, é quebrada na cruz de Cristo, quando a gente se converte a Ele. Toda maldição sai sobre nós. Que maldição? A do pecado, a da condenação futura, a de ser dominado por demônios, a de viver debaixo do jugo de Satanás, tudo isso. Então tudo isso é quebrado na cruz, quando você se converte. Enquanto a pessoa não se converter, ele permanece debaixo de todas essas maldições que eu falei. Mas quando ele se converte a Cristo, tudo isso sai da vida dele. Agora, se a pessoa permanece no pecado e no erro, e fora do senhorio de ter Cristo como Senhor da sua vida, claro que ele vai permanecer em maldição e vai ser condenado futuramente. Então, mas não tem nada a ver com maldição hereditária, ter processo de libertação. Você é convertido a Cristo, mas faz o processo de libertação no culto. Tem que buscar essa libertação da maldição hereditária. Gente, que entendimento errado esse aí. É uma coisa que afeta muito a vida cristã de muitas pessoas, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido a partir dessa minha explicação. Eu acho que ficou bem claro para vocês. Esse é um entendimento, infelizmente, que é muito divulgado erradamente nas igrejas em geral. E as pessoas acreditam por falta de informação e ignorância, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido, gostado do assunto. Vou trazer mais assuntos curiosos a respeito dessas questões mal interpretadas no nosso meio. E deixa o teu like para o vídeo ter mais visibilidade, mais alcance. Deixa o teu comentário também, se você gostou do vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhecer. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.